Bíblia lá no livro de João, capítulo 5, versículo do 1 ao 9. Uma palavra bem conhecida, mas que vai, talvez, a gente poder lembrar um pouquinho do que Deus fez esse final de semana e o que Deus ainda vai fazer, o que Deus pode fazer. E eu estava lá no encontro, no sábado de manhã, a pastora Lúcia e a pastora Cátia estavam orando lá. Eu fui lá orar com elas e Deus me deu essa palavra lá na hora que eu estava orando. Então, Deus ele já tem falado comigo lá no encontro já, né? Eu já sabia que eu ia estar aqui pregando hoje. E então Deus já estava falando comigo já desde lá do encontro que Deus queria falar. João capítulo 5, versículo do 1 ao 9. Diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda. Tendo 5 entradas em volta, ali costuma ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas e de vez em quando descia um anjo do Senhor que agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois das águas agitadas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico e que já fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado e pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Amém? Fecha a tua Bíblia, coloca lá no banco. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na sua casa, Pai. De mais uma vez, Pai, podemos, Senhor, falar da Tua palavra, estarmos aqui com o ouvido, Senhor, abertos, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para o nosso coração, Deus. Que o Senhor possa, Senhor, me usar neste momento, que o Senhor possa, Senhor, levar a Tua palavra, Pai, as pessoas, a nós, Pai, e aquilo que estamos buscando algo de Ti, Pai. Então fala conosco nessa noite, Pai, que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Quem que está aqui hoje que foi para o encontro final de semana? Bem, bastante gente. Glória a Deus. Foi tremendo, não foi? Foi bom, né? Foi bom. Então eu tava conversando com a Gi que eu tava com a minha panturrilha que eu não conseguia mexer as pernas de dor, de tanto que eu andei. Mas Deus é maravilhoso e a gente conseguiu ver um pouco do que Deus já começou a fazer na vida de vocês, encontristas, né? E que ficamos aqui, que não fomos no encontro, tenho certeza que Deus vai falar algo também grande para sua vida. Então, essa palavra é uma palavra bem conhecida, né? Acho que você já deve ter ouvido algumas vezes. E esse tanque de Betesda, né, ficava lá em Jerusalém. Né, esse tanque a palavra Betesda significa casa de misericórdia. Então, esse tanque ele ficava ali na entrada, né, ali que ele fala ali perto da Porta das Ovelhas. Ele ficava num lugar e ali era cheio de pessoas, né? Pessoas se acumulavam aos montes, centenas de pessoas, para quando as águas fossem agitadas, eles, né, de certa forma, quem conseguisse chegar primeiro, né, dentro da água, né, a Bíblia nos conta, os historiadores falam que as pessoas eram curadas quando tocavam aquela água, né, mas era somente a primeira pessoa que entrasse. Então, eram centenas de pessoas que estavam naquele lugar, eram muitas vidas que precisavam de cura. E elas ficavam ali de tempos em tempos, aquela água era agitada e eles entravam na água e eram curados e as outras pessoas se acumulavam aos montes. Isso se repetia várias e várias vezes. Então, uma palavra bem conhecida. Jesus ele chega naquele lugar, ele para, ele vê toda aquela multidão, aquele monte de pessoas, falar monte de pessoas mesmo, porque eles se acumulavam um em cima do outro, né, próximo ao tanque, porque provavelmente eles ficavam
né, de certa forma, ansiosos para quando a água movesse, eles estivessem mais perto, porque eram pessoas, né, coxos, pessoas que não andavam, pessoas que se arrastavam, aquelas pessoas que não tinham mobilidade, então eles ficavam, né, se arrastando para lá e para cá para poder chegar perto do tanque. E provavelmente aquelas pessoas que tinham mais mobilidade conseguiam chegar antes do que as outras, né? E ali se encontrava um paralítico que já estava há 38 anos buscando essa cura, buscando tentar entrar dentro do tanque. E a Bíblia fala que ele não conseguiu. Então ele estava ali por muitos anos. E Jesus, quando chega lá, eu estava vendo isso, e dando uma olhada no versículo e pensando, né, imagina, Jesus ele já chegou lá, ele já sabia com quem ele ia falar. Ele já foi direcionado por Deus para falar com aquela. E tinha tantas outras pessoas precisando de cura, tantas outras pessoas precisando de um milagre, né? Tantas pessoas precisando de uma transformação. Mas Jesus foi lá por causa de uma pessoa que já estava lá há 38 anos. E quando Jesus chega lá e vai até ele, né, conversa com ele, pergunta para ele, a primeira coisa que Jesus pergunta para ele pergunta se ele quer ser curado. E a primeira coisa que ele fala, porque ele está ali já aguardando há muito tempo para poder entrar dentro do tanque de Betesda, e quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? A primeira coisa que ele fala, e provavelmente a maioria de nós falaríamos a mesma coisa, né? Eu não tenho ninguém que me leve para dentro do tanque. Eu não tenho ninguém para que me coloque lá dentro da água. Né? Quando as águas são agitadas, eu tento chegar lá, mas eu não consigo. Eu tento chegar lá, mas sempre alguém chega primeiro que eu. E ele continua, e por vários anos ele continuou e continuou e continuou naquela mesma vida de tentar chegar perto do tanque, ninguém ajudava ele, e ele voltava para o lugar dele e ficava ali. E Jesus pergunta para ele, mas você quer ser curado? Né? E daí quando ele fala para Jesus que ele quer ser curado, Jesus fala para ele, então levante, pega a sua cama, não peques mais. E ele levanta e vai. Então, o porquê que quando Deus me colocou essa palavra no meu coração, já falando no meu coração sobre o encontro, sobre o que a gente recebeu lá esse final de semana, né? Falou recebeu porque a gente que vai para trabalhar, para ministrar, vai para estar lá para servir, a gente também recebe, né? Deus ele também fala no nosso coração, ele também cura algumas coisas, ele ainda também faz alguns milagres nas nossas vidas. Não é só o encontrista que, né, a gente acha que só o encontrista vai para receber, mas é claro que o intuito lá é servir, mas a gente acaba recebendo algo de Deus, né? Então, quando a gente serve a Deus, independente da posição, independente do lugar que você está, se você vai buscar Ele, se você está fazendo algo para Ele, ele também vai nos abençoar, Ele também vai fazer algo para nós. E falando do encontro, por que essa palavra, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, Deus falou para mim que a gente pode fazer uma analogia ao encontro, àquele paralítico, porque o encontro ele também acontece, né, aqui, pelo menos na nossa igreja, uma vez por ano, né? É só uma vez por ano. Eu tenho certeza que se a gente fizesse outras vezes, teriam mais pessoas para fazer. Aquele paralítico, ele estava ali, a Bíblia não fala, né, se era todo ano, não falava quanto tempo que as águas eram agitadas. Ela só fala que de tempos em tempos a água era agitada, né, o anjo descia, a água era agitada e alguém era curado. E quando Deus falou comigo sobre isso, foi que a gente espera, né, ansioso pelo encontro, a gente, né, quando recebe, né, muita gente fala assim, mas eu fui sem querer ir, eu não estava querendo, eu não queria estar naquele lugar, né, a gente viu os testemunhos, bastante gente fala sobre isso, né, a gente vai para trabalhar, a gente sabe que a gente vai trabalhar, a gente sabe o que vai acontecer, mas a gente acha também que vai acontecer só com eles e a gente chega lá no encontro e a gente volta de lá transformado. E o paralítico, ele estava ali há 38 anos, né? Imagina que a gente vai ter que ir para o encontro várias vezes. Imagine que você ter que ir para o encontro várias vezes para você ter um encontro com Jesus de verdade. Né? O paralítico, ele estava ali há 38 anos, mas talvez ele não entendia o que ele precisava fazer para ele ser curado.
né? Ele imaginava que era somente o tanque de Betesda, era somente a água que era agitada e precisava ele ser curado, né? Então ele não fazia muito esforço daquilo que ele precisava fazer para que a cura chegasse até ele. Quando Jesus chega e pergunta para ele, você quer que eu te cure, né? Você quer ser curado? Né? A primeira coisa que ele fala é, mas eu não posso, ninguém me levou até lá. E às vezes a gente vai lá para o encontro, as pessoas, a gente que fica aqui na igreja, que vem em todos os cultos, que vem no culto de terça, vai na célula, vem no culto de domingo, né? Tem os eventos da igreja, a gente acha que chega mas não vai acontecer, eu estou vindo tantas vezes na igreja, eu estou vindo tanto tempo dentro da igreja, e a gente acha que o milagre não vai acontecer, e chega lá no encontro e, mas eu vim para o encontro, mas até agora já é sábado, já é domingo, eu não recebi nada, né? A gente viu de pessoas que recebem, às vezes, tem um encontro com Deus depois, né? Porque elas vão entendendo e vão mastigando aquilo que Deus está fazendo, e durante a semana e durante o tempo vai entendendo o que Deus quer fazer. E a gente vai lá e tem esse encontro com Deus, né? Vai lá e acha que daí chega aqui poucas pessoas falam daquilo que Jesus fez, e a gente acha que nas outras vidas Jesus não está fazendo. E as pessoas estão na igreja e as coisas não estão acontecendo porque a gente acha que a gente precisa de pessoas para que a gente possa fazer algo, para que a gente possa ser curado. A gente acha que precisa de pessoas para entender ou saber o porquê que eu não estou sendo curado. A gente acha que são essas pessoas, esses terceiros. Às vezes achamos que só quem vai... Desculpa um pouquinho. Às vezes achamos somente quem vai para o encontro. A gente acha que só quem vai para o encontro está cansado, está frustrado, né, está desanimado, as coisas não estão acontecendo. Mas a gente está aqui dentro da igreja há muito tempo e a gente está cansado, a gente está frustrado, a gente está dependendo de um milagre de Deus, dependendo de algo que Deus vai fazer, mas a gente se perde nas nossas rotinas, nas nossas coisas, nos nossos afazeres, e esquece quem que realmente vai fazer algo na nossa vida. E a gente vai lá para o encontro, chega lá no encontro, recebe algo grandioso de Deus, né? Aqueles que entendem, né? Porque vocês ouviram histórias de pessoas que vão para o encontro e elas voltam e elas acham que não aconteceu nada, né? Mas é porque, como paralítico, de tempos em tempos a água era agitada e não acontecia nada com ele, porque ele não conseguia chegar perto da água, né? Ele achava que somente era água, né? O encontro de Deus, ele não depende somente de você. Ele depende somente de você, ele não depende de terceiros. A gente acha que aquilo que Deus vai fazer na minha vida depende das outras pessoas, depende de que eu venho aqui na frente, o pastor vem e coloca a mão na minha cabeça e as coisas aconteçam. Depende que alguém venha aqui, cante um louvor e aquele louvor toca o meu coração e transforma a minha vida, né? Mas não é, a Bíblia ela vai falar por várias vezes o que Deus vai fazer na tua vida Ele vai fazer em você, não é nas pessoas que estão à sua volta, não é através das pessoas. Claro que Deus ele usa pessoas, né? Assim como, né, pessoas vão lá, ministram, pessoas vêm aqui, pregam, cantam, tocam, né? A gente pode ser tocado por um louvor, por uma palavra, mas se eu não quiser, se eu não tiver disponível para que o milagre aconteça, não tiver disponível para que eu seja curado, para que haja transformação na minha vida, não vai acontecer nada. Eu vou continuar indo no encontro de tempos em tempos, eu vou continuar vindo na igreja todo domingo, toda terça-feira, vou ir na célula e as coisas não vão mudar, as coisas não vão acontecer. Eu vou continuar paralisado, eu vou continuar deitado lá esperando o milagre, deitado, para que o milagre chegue até mim. Né? Graças a Deus a gente tem Jesus que ele nos liberta, né? Quando eu falei que tinha vários outros lá, e a gente pode entender dessa forma, que Jesus ele chegou lá, tinha várias pessoas. Imagina que Jesus ele queria talvez curar todo mundo, né? Mas é muito fácil, né? Chegar e curar todo mundo e dar um milagre para todo mundo e fazer algo para todo mundo. E não sei se vocês viram essa cena lá no The Chosen lá. Você vê os outros, né? A gente vendo uma cena, né? Como se fosse a cena acontecendo. As outras pessoas deitadas, né? Esperando também para que as águas fossem agitadas. E
E eles ficam olhando Jesus falar para o paralítico, e Jesus cura, eles ficam, né, esperando que ele também vai curar eles. Né? Imagina que a pessoa está do teu lado, ela está sendo curada, ela está sendo abençoada, ela está recebendo o Espírito Santo, ela está recebendo algo novo, ela está sendo transformada, lá no encontro aconteceu isso. E a pessoa está e ela está do teu lado acontecendo. Você está aqui na igreja, as pessoas estão do teu lado recebendo, e você não está acontecendo nada. Porque a gente está só como plateia, não entende o que realmente é aquele encontro com Jesus. Né? Quando ele pega e fala para Jesus que ele quer ser curado, Jesus imediatamente fala para ele, então levanta, pega a tua cama e anda. Né? Pega a tua cama e vai, não peques mais. Então o que Deus está falando para nós? A gente foi para o encontro, a gente está vindo à igreja toda semana, a gente está aqui todos os dias, né? Terça, domingo, é quinta-feira, né? Estamos nos cultos, estamos fazendo as coisas, mas está virando rotina e a gente não está sendo curado, a gente não está sendo transformado. Ah, mas eu acabei de vir no encontro, Deus está queimando meu coração. E a gente está aqui para isso, para que você continue com esse fogo ardendo no teu coração. A gente vai trabalhar para isso. Vai fazer com que outras pessoas também se sintam da mesma forma. Mas se eu não quiser, esse fogo vai apagar. Se eu não quiser, eu não vou mais ser transformado. Eu fui transformado por 3 dias e agora eu vou ter que ser a mesma pessoa. Eu estou aqui na igreja há 20 anos e daqui a pouco eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Porque a gente acha que precisa que as coisas, que eu receba o milagre todo dia, mas eu não estou buscando, eu não estou querendo. O milagre só acontece quando Jesus entra em cena. Jesus precisa saber de você. Se você quer ser curado, se você quer ser transformado. Será que eu quero ser transformado? Será que eu quero ser curado? Será que eu quero esse novo de Deus? Será que eu estou pronto para isso que Deus está mostrando para mim, está preparando para mim? A gente tem costume de só falar com Deus quando a gente quer algo, quando a gente quer algo que nos beneficie, mas às vezes a cura que Deus está querendo fazer na tua vida não é algo somente que vai beneficiar você, vai beneficiar outras pessoas. Deus ele vai curar algo em você para que você vá lá e fale para outra pessoa amanhã, Deus ele tem algo para fazer na tua vida. Assim como Deus fez na minha, não é só para ficar guardado para você, não é só para nós vir aqui ficar sentado escutando algo e a gente não ser transformado e não falar nada para ninguém, não passar. Eu falo da gente ser às vezes a gente é só aquele crente esponja, né? Sabe quando você coloca a esponja na água assim, ela fica cheia assim? Daí você joga lá na pia, lá não faz nada. A gente precisa espremer ela até sair, a gente tem que ser dessa forma, né? A gente vai lá, se enche, e depois a gente precisa ser espremido e sair tudo aquilo, a gente falar para as pessoas, a gente falar do amor de Deus, falar o que Deus precisa fazer na vida das pessoas, aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Quando ele pergunta para o paralítico sobre ser curado, não é porque ele não sabia da resposta dele, ele sabia que o cara queria ser curado. Deus ele sabe ele sabe que você quer ser curado. Ele sabe que eu e você precisa de um milagre. Ele sabe que eu e você precisa de algo novo. Ele sabe que a gente está buscando algo novo. Mas se eu não tiver intimidade, eu não tiver relacionamento com ele, não vai mudar nada. Eu vou continuar vindo nos cultos e as coisas não vão mudar. É porque os milagres que Jesus vai fazer nas nossas vidas necessitam das nossas decisões. Foram 38 anos que aquele cara estava lá, deitado. Ele estava 38 anos lá, esperando que alguém viesse, pegasse ele no colo e colocasse ele dentro do tanque de Betesda. Ele estava lá 38 anos esperando que alguém viesse fazer algo por ele. Mas nenhuma vez ele estava decidido a receber o milagre. Nenhuma vez ele estava decidido a receber. Quando Jesus chega e fala para ele, pergunta, é porque ele precisa decidir que ele quer ser curado. E o que acontece muitas vezes nas nossas vidas é porque a gente não tem uma decisão de querer ser curado, de querer ser transformado. E a decisão de ser curado e ser transformado é minha e é sua. E Jesus ele vai vir e vai perguntar para você várias vezes, você quer ser curado? Você quer ser transformado? Você quer mudar de vida? Você quer ter um casamento abençoado? Você quer ter um relacionamento abençoado? Você quer ser um pai melhor? Você quer ser uma mãe melhor? Deus ele está falando isso para nós todos os dias. E a gente está falando assim, mas requer muito esforço. Para mim poder falar da tua palavra, eu vou ter que aprender muita coisa ainda. Porque se eu quiser fazer algo para ti, eu vou ter que aprender muita coisa. Não.
Deus está falando que você tem que fazer já. Ele está falando para você, eu vou fazer um milagre na tua vida, mas você tem que querer. E a gente não está querendo. E daí a gente pensa, o que tem a ver essa cura do paralítico com o culto de oração? Todo milagre, toda cura, toda transformação, ela começa com uma oração. Tudo que Jesus vai fazer na minha e na tua vida, só vai começar a partir do momento que você tenha e busque intimidade com ele. Se você não falar com ele, né? A gente foi para o encontro, a gente chegou lá, se disponibilizou a falar com ele, e você está hoje aqui no culto de terça-feira, né? Querendo ouvir mais dele, ansiando por mais dele, mas é isso que ele quer que você busque mais, ele quer que você fale mais, ele quer que você tenha mais relacionamento com ele. Ah, mas eu não fui para o encontro, mas é isso que Deus quer que você faça, ele quer que você busque mais, ele quer que você fale mais com ele, que você tenha intimidade. Eu tenho falado muito sobre ter intimidade com Deus, sobre a gente ter esse relacionamento com Deus. Por várias vezes eu estou falando sobre isso, porque Deus tem falado muito comigo sobre isso, sobre a gente ter relacionamento com Ele, de falar com Ele. Eu oro, quando eu começo a orar, eu começo a falar com Deus, Deus ele fala no meu coração que a gente precisa ter relacionamento com Ele. Como que eu vou ouvir, fazer aquilo que Deus quer que eu faça, se eu não converso com Ele, se eu não falo para Ele o que eu estou passando, qual que é os meus problemas, as minhas dificuldades? Deus ele sabe, ele sabia que aquele paralítico queria ser curado, mas ele precisava que ele falasse, que ele decidisse mudar de vida. Então, se a gente está decidido a mudar de vida, a gente precisa falar com Ele, a gente precisa ter relacionamento com Ele. O encontro com Deus é um dos lugares que Deus escolheu para o seu milagre, para aquelas pessoas que vão ir para o encontro ano que vem, para as pessoas que já foram para o encontro. Ele é um lugar de milagre, ele é um lugar de cura. Mas ele não se limita somente àqueles 3 dias. O encontro ele não se limita somente naquele final de semana que você foi, ou nesse final de semana que você esteve lá, nesse final de semana que a gente esteve lá trabalhando, que a gente estava lá buscando. Não se limita só àquilo. O encontro com Deus ele vai muito mais além disso. O encontro com Deus ele tem que ser todos os dias. Todos os dias eu tenho que querer encontrar Jesus. Todos os dias eu preciso falar com Jesus. Todos os dias Jesus está do meu lado perguntando, você quer ser curado? Você quer ser transformado? Mas isso aqui você não falou lá. Isso aqui precisava ter falado. Isso aqui precisava ter feito. Isso aqui você precisava fazer. Isso aqui você não está fazendo. Quando a gente tem relacionamento com Deus, ele vai nos mostrando que às vezes aquilo que eu fui lá e Deus falou comigo lá, eu preciso trabalhar isso no dia a dia. Eu preciso trabalhar isso no meu dia a dia. Como que eu vou falar com meus filhos? Como que eu vou ser um bom pai se eu só for no final de semana lá no encontro e voltar e não falar nada com eles, e não ir lá e não ter um momento com eles, e não falar com eles que a gente ama eles, que eu preciso saber o que está acontecendo, como que está lá na escola, como que está a tua vida, o que você está fazendo. Eu falo porque eu tenho o Mateus que já tem 18 anos, o Samuel que tem 14, então eu tenho que saber como é que eles estão, eu tenho que saber o que eles estão fazendo, o que eles gostam, o que eles estão assistindo, o que eles estão sentados lá na frente da televisão, o que eles estão fazendo. Daí você vai lá e você senta e você vê que você precisa ter relacionamento com eles. Assim como você tem relacionamento com Deus, você tem que ter relacionamento com o teu filho. Assim como você tem relacionamento com Deus, você tem que ter relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo. Você tem que conversar com ele, você tem que falar com ele. Tem que dizer o que dói, o que não dói, o que é bom, o que é ruim, o que gosta, o que não gosta. E a gente está querendo ser transformado, mas não quer falar o que precisa ser transformado. Então Deus hoje, Ele nos trouxe aqui para a gente entender que eu não preciso ficar 38 anos parado para receber uma cura, para receber um milagre. Deus ele está falando para nós que eu posso todo dia levantar e falar com Ele, e Ele pegar e me curar de algo, Ele fazer um milagre na minha vida, Ele fazer algo que necessita. Então, se você voltou do encontro, com o coração queimando, porque mas o final de semana foi maravilhoso. Continue buscando, continue falando com Deus, continue clamando, continue tendo essa intimidade com Ele, porque as outras coisas só vão ser mais acrescentadas. Vai ser esse fogo só vai aumentar se a gente tiver intimidade, porque senão essa chama pode apagar. Se a gente está aqui na igreja e a gente não foi para o encontro,
a gente está aqui há 5, há 10, há 20 anos, Deus está falando para nós que a gente precisa falar com Ele, que a gente precisa ter encontro com Jesus também. Não é só porque eu já toco aqui na igreja, porque eu já louvo aqui na igreja, porque eu já prego aqui na igreja, porque eu já estou lá na porta atendendo as pessoas. Não é por isso que eu não tenho que ter intimidade com Deus. Eu tenho que ter relacionamento com Ele, independente da posição que eu estiver. Se eu sou encontrista que está indo lá pela primeira vez receber, ou se eu já estou na igreja há 20 anos. Eu tenho que ter intimidade com Ele, senão Ele não vai fazer nada mais do que aquilo que só eu sou capaz de fazer. Porque tem coisas que a gente é capaz de fazer. A gente vai e consegue. Mas tem coisas que é somente Deus que vai fazer. Então, que você possa levar essa palavra para a tua casa hoje. A gente vai ter o nosso momento de oração. Eu quero que você fique de pé. Deus, Ele quer nos transformar, Ele quer continuar nos transformando. Ele quer continuar fazendo algo na nossa vida. Então, se você ainda acha que tem algo que precisa ser transformado aí, mesmo você que foi para o encontro, mesmo você que está aqui, mesmo você que não foi, se você